Meus queridos irmãos, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum. E nesse terceiro domingo, a igreja quer nos ensinar um pouco da ação de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de iniciar pegando a primeira leitura. A primeira leitura, para nós entendermos aqui a profundidade, eu vou explicar um pouco o contexto. Ela é tirada do livro de Neemias, e o contexto é o seguinte: o povo judeu, ele estava exilado na Babilônia. Então, durante o tempo da Babilônia, o templo foi destruído. E então, o povo foi para a Babilônia e lá ficou. Não lembro agora o tempo exato, 80 anos, 70 anos, algo assim. Ficou lá na Babilônia. Isso significa que, imagina, a expectativa de vida das pessoas era diferente das de hoje, era bem menor. Isso significa que a primeira geração morreu, na expectativa ali de voltar para o templo, passou essa expectativa para os filhos que lá nasceram morreram, passaram essa expectativa para os netos, e os netos, então, já idosos, voltam para a terra. E são os bisnetos que trabalham na construção do templo. E uma vez, então, organizado todo o templo, e essa é a passagem, o sacerdote Esdras, no início da celebração solene, ele começa a ler toda a Sagrada Escritura. E essa leitura, as pessoas, elas ouvem atentas. Vejam só. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro. Desde o amanhecer, significa lá pelas 5, 6 horas da manhã, até ao meio-dia. Ininterruptamente, a manhã toda, a leitura de todas as ações de Deus, eles estavam ali recordando, na presença dos homens, das mulheres, de todos os que eram capazes de compreender, e todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Escutar com atenção. Quando nós olhamos aqui, pode parecer um pouco seco nós imaginarmos esta cena, mas vejam, meus queridos irmãos, 90, 80 anos depois, este povo volta a escutar de modo solene a palavra de Deus. E como eles escutaram? De modo distraídos? Não, atentos. A sede era tão grande deles se encontrarem com Deus, que o tempo passou voando, desde o amanhecer até o meio-dia. E não era uma escuta distraída, porque eles eram alimentados, à medida que eles iam escutando, eles eram alimentados por essa mesma palavra. O próprio Deus ia transformando o coração deles. A prova disso é que o próprio governador Neemias e depois o sacerdote Esdras, eles vão instruir o povo, dizendo: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis. Mas por que estavam dizendo isso? Não fiqueis tristes, nem choreis. Vejam só. Pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Aquele era um dia consagrado ao Senhor. E a grande alegria deles, naquele dia consagrado ao Senhor, era de estar na presença do Senhor no templo, era de escutar as palavras do Senhor. Daqui, meus queridos irmãos, nós tiramos um belíssimo exemplo para nós. Pois, quantas e quantas vezes nós já não participamos da missa?
Quantas e quantas vezes já não escutamos as palavras do Senhor, as palavras da lei? Quantas e quantas vezes já não escutamos o Evangelho enquanto aqui estamos? E parece que nada muda em nós. Quem dera um dia nós pudéssemos ter o coração em sintonia com a celebração, com o nosso Senhor, como este povo tinha naquela celebração. É lógico que não existia esse termo na época, mas eu tenho certeza que aquele povo, enquanto escutava a palavra de Deus, estava recebendo um verdadeiro batismo do Espírito Santo, porque estava acontecendo uma verdadeira mudança na vida deles. O coração aberto, desejoso de se encontrar com Deus. Nós temos perdido isso, meus queridos irmãos, com o passar do tempo. Nós sabemos que o domingo é um dia consagrado ao Senhor. E como é difícil para nós reservarmos o tempo para o Senhor neste domingo. Tantas e tantas coisas nós colocamos à frente. Quantos e quantos compromissos nós colocamos à frente. E de repente, o domingo ele passa a ser um dia como outro qualquer. Se der para ir na missa, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Daqui nós entendemos o porquê, então, que a palavra de Deus não nos toca a fundo e não nos transforma. Porque não encontra em nós um coração aberto e um desejo ardente. No Evangelho, Jesus ele está na sinagoga, também reunindo juntamente com o povo e também lendo a palavra de Deus. E o próprio Senhor, lendo aquelas promessas futuras, Ele traz aquelas promessas futuras para o agora, dizendo, hoje se cumprirá. Somente Deus tem esse poder, de trazer para o agora, as promessas futuras. Para nós pode parecer um pouco estranho isso, mas vou pegar um outro exemplo, para que você entenda. Imagina a alegria do céu. Imagina a alegria que é o convívio dos santos. Imagina a alegria que é viver liberto dos pecados eternamente. Imagina a alegria que é contemplar Nossa Senhora. Imagina, meus queridos irmãos, a alegria que é você e sua família junto com Deus no céu. Que grande alegria! Dinheiro nenhum não compra isso. Essas são promessas que Deus nos dá se formos fiéis, pois quem perseverar até o fim será salvo. São promessas futuras que um dia nós esperamos. Mas vejam só, que coisa bela. Quando o Senhor, Ele traz as promessas daquele povo para o agora, dizendo, hoje se cumpriu, Ele está dizendo que também isso Ele pode realizar em nós. As promessas futuras, Ele pode realizar agora. Isto é, a alegria do céu, que um dia, se formos fiéis, experimentaremos na glória, Ele pode já nos dar agora, uma alegria que dissipa toda e qualquer tristeza. A paz de habitar com Deus, de estar com Deus, que experimentaremos no céu, Ele pode proclamar em nossa vida agora, dizendo, hoje se cumprirá isso na sua vida. A alegria de ter a família toda em Deus, Ele pode realizar isso agora. E essa é a grande graça. Nosso Senhor, que traz para o hoje de nossa vida, as promessas que nos foram dadas mediante a nossa fidelidade. Ele pode realizar essas graças. E por isso aquele povo, quando escutava a palavra de Deus, o povo chorava, porque na leitura da lei, nos livros da lei, nós temos ali uma das grandes ações de nosso Senhor, uma das grandes ações de Deus, que era a libertação da escravidão, que era uma aliança nova, que era Deus dizendo, eu não esquecerei de vocês. E o povo, quando escutava isso, voltando da Babilônia, e aqui é interessante,
porque entre a Babilônia e a Judéia há um deserto também, assim como entre o Egito e a Judéia há um deserto. O povo escutava atento cada uma daquelas palavras e dizia para si mesmo: o Senhor está realizando isso em nós agora. Não são coisas passadas, não são história que nossos pais nos falaram, que os nossos avós, que os nossos bisavós nos ensinaram. Nós estamos vendo isso acontecer agora em nossa vida, e por isso o coração deles se abrasava. A igreja, meus queridos irmãos, neste início do tempo comum, já no terceiro domingo, onde nós escutamos nosso Senhor falar e trazendo as promessas para o agora, a igreja quer nos ensinar a grande importância de estarmos reunidos aqui enquanto igreja nos domingos para celebrar nosso Senhor. Pois é aqui, nestes domingos que viveremos ao longo deste ano, que por muitas vezes Deus falará: agora, hoje essa palavra será para você, hoje essa graça será derramada na sua vida, hoje essa palavra vai transformar a sua família, hoje se cumprirá essa promessa que vocês acabaram de escutar. Algumas vezes o Senhor proclamará isso através da cura de uma hemorroísa, através de um chamado, como Ele fez dos apóstolos. E assim, nós vemos que ao escutarmos a própria vida de nosso Senhor, através do Evangelho, nós vemos o próprio Senhor tocando a nossa vida e nos transformando. Por isso, a igreja sabiamente nos diz que é imprescindível nós reservarmos este dia para o Senhor. O domingo. A antiga aliança falava do sábado, mas a nova aliança, instaurada por Cristo, nos fala do domingo. Pois a cada domingo nós recebemos esta graça, esse pulsar, esse toque novo de nosso Senhor. Um toque novo que hoje muitas vezes pode não fazer sentido, mas durante a semana nos fará todo sentido. Aquilo que nós dizemos, domingo sem missa, semana sem graça, né? Esses dias eu estava lendo um livro e eu fui perceber que essa frase, ela é antiga, do ano de 304, olha só, antiquíssima. Na época do imperador Diocleciano, tinha uma região onde hoje é a atual Tunísia. O imperador Diocleciano havia proibido os cristãos de se reunirem para celebrar a missa aos domingos. Falo cristãos porque não tinha protestantes na época. Então, quando eu falo cristão, é igual católico, né? Tinham proibido de se reunir à Santa Missa aos domingos. E aí um grupo de 49 católicos estavam, na época não tinha igreja, então eles se reuniam na casa para rezar a missa. E aí o soldado romano pegou, prendeu eles, levou eles para serem interrogados, né? Para que renunciassem a isso, não se reunissem mais no domingo. E então, quando foram perguntar para eles, eles diziam: mas se eu não vier à missa domingo, a minha semana perde o sentido. O que eu vou fazer a semana se eu não receber as graças do domingo? Olha só, domingo sem missa, semana sem graça. Eles todos permaneceram fiéis. Como resultado, acabaram derramando o próprio sangue, sendo martirizados, porque não queriam faltar o domingo. Eles são católicos de verdade. A gente está tentando ser católico, porque eles sim, para serem fiéis, para guardar os mandamentos de Deus, derramaram o próprio sangue. Eles sim, assumiram a renúncia de várias coisas, inclusive da própria vida,
para não faltar e se encontrar com o nosso Senhor toda semana. Não é que nem a gente, que qualquer desculpa, qualquer coisinha se torna pretexto para não irmos à missa. Eles eram católicos de verdade. Quando nós lemos histórias assim, a gente às vezes até se envergonha. Porque a gente se pergunta, mas se eles fizeram isso para alcançar o céu, poxa vida, então eu não estou fazendo nada para tentar alcançar o céu. Se para alcançar o céu tem que viver assim, nossa, então eu estou distante, preciso aí correr um pouquinho mais. Mas nosso Senhor sonda e conhece o nosso coração. E por isso, já no início desse ano, nesse primeiro mês, quer nos chamar a essa vida nova. Ele diz no Evangelho que este ano é o ano da graça. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí diz as várias coisas para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Este ano da graça do Senhor é agora. Neste ano, creia isso. Pelo menos em uma das santas missas, se você vier se preparar bem a cada domingo, ser fiel, quando eu digo preparar bem, significa reservar o horário, ler antes as passagens da missa, vir de coração aberto, de ouvido atento. Eu garanto a vocês, meus queridos irmãos, que em pelo menos uma dessas santas missas, nosso Senhor tocará o seu coração, e você sentirá uma força que vem do alto, que te chamará a uma vida nova. Uma força que vem do alto, que curará todas as suas feridas. Pois o Senhor, a cada santa missa, diz a nós, hoje se cumprirá em sua vida. Só que os nossos ouvidos ainda não estão atentos a escutar esse hoje. O Evangelho termina dizendo aquilo, Jesus dizendo que hoje se cumpriu essa passagem da Sagrada Escritura, que acabaste de escutar. Mas nós vamos olhar no Evangelho e, se eu não me engano, é o Evangelho do domingo que vem. Isso. Do Evangelho do domingo que vem, nós veremos que o povo não estava atento, que começava a questionar. E por isso as graças não foram realizadas ali. Por isso, Jesus não realizou milagres na sua terra natal. Aqui ele está na sua terra natal. O Senhor quer realizar milagres, quer realizar a graça, quer realizar uma vida nova no coração de cada um de nós. Mas Ele não força. Eis que estou à porta e bato, como diz no livro do Apocalipse. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se alguém abrir. E aqui que está. Não é nosso Senhor que tem faltado no chamado e no querer derramar a graça. É nós que temos faltado no nos abrirmos para recebermos essas graças. E por isso, tantas e tantas vezes já participamos da Santa Missa e ainda continuamos os mesmos. Queremos suplicar a nosso Senhor que a partir da Santa Missa, que ao menos uma graça Ele alcance em nós, que é de abrir os nossos ouvidos, que ao menos de uma graça Ele realize em nós, que é de afervorar o nosso coração, para desejarmos, neste ano, a cada domingo, virmos à Santa Missa. A primeira graça, depois dessa, que o Senhor nos dará, é a de percebermos, nas pequenas coisas do dia a dia, quanto Deus está presente no meio de nós. Aqui eu termino com uma história, um testemunho de uma senhorinha, não vou dar detalhes, mas é do interior nosso aqui. Uma vez estava falando sobre como nós devemos rezar e esperar o tempo de Deus, porque Deus nos ama. E a senhorinha depois ela me deu um testemunho. E ela disse assim:
Padre, eu sou muito amado por Jesus. Ele nunca se esquece de mim. Aí eu digo, ele sempre me atende, ela dizia assim. Aí eu disse, por quê? E ela contava a história que ela já era de idade, morava num sítio, tão distante, os filhos moravam para Rosário, para outros lugares, e o pai e o esposo dela já estava acamado. Ela estava com problema na perna, e ela todo dia de manhã rezava pedindo a Deus que desse forças na perna dela, para que ela pudesse ajudar o marido a se levantar, a dar banho. Era a única coisa que ela pedia, que Deus desse forças para que ela continuasse a servir o marido dela que estava acamado. E ela dizia assim, que muitas vezes faltavam forças na perna dela. E naquelas vezes que faltavam forças na perna dela, aparecia um vizinho do sítio, porque é distante, né? Quem morou em sítio sabe que é distante, muitas vezes um sítio do outro. Um vizinho do sítio, ali dela, perguntando se precisava de alguma coisa. E aí ia lá e ajudava o marido. E ela dizia, Padre, Jesus sempre me atende. Ela sim, entendeu o que é buscar a Deus. Ela sim entendeu o que é o amor de Deus. Queremos um dia chegar a esta fé dessa senhorinha do sítio. Nós que muitas vezes temos tanto à nossa disposição, pois temos a oportunidade de participar da missa todos os dias, temos a oportunidade de nos confessarmos várias e várias vezes, temos a oportunidade aqui, acesso à internet para podermos aprofundar nas questões da fé, temos acesso a tantas coisas. Ela, tadinha, nem sabia mexer no WhatsApp, nem tinha isso daí, era o celular aqueles antigão. Só tinha o tercinho lá na mão dela, aquele livrinho azul de Nossa Senhora lá. E naquele pouco, ela então recebia muito. Queremos pedir ao Senhor a graça de correspondermos a todas essas oportunidades que Deus nos dá. Nós que aqui estamos e que temos condições de muitas e muitas vezes ouvir a palavra do Senhor e ver Ele realizar hoje as graças da vida nova em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.